Olá amigos, eu sou Alexandre e esse é o Alerta Dicas. Nas últimas semanas estivemos aqui dando dicas de coisas que gostaríamos que vocês conhecessem, que vocês tivessem acesso. Mas no programa de hoje é uma coisa um pouco diferente. Sim, a gente quer que vocês tenham acesso a isso, que eu vou mostrar aqui. Mas não é exatamente uma dica, e sim mais uma crítica. Isso porque no programa de hoje eu vou falar disso daqui. Batman vs Superman, edição definitiva. Pois é, chegou nas lojas desde o dia 19 de julho, o filme que estreou nos cinemas esse ano e causou muita polêmica. Nós mesmos lá no Cine Alerta temos um podcast sobre esse filme, o nosso alerta de spoiler, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, em que a gente fala bastante sobre o filme, fala bastante sobre os problemas que o filme teve, e na época realmente não tinha como defender muito esse filme. Apesar que eu sei que muita gente defendeu. Mas Batman vs Superman, Origem da Justiça é um filme muito problemático. E que chega agora nessa edição definitiva prometendo corrigir esses problemas. São 30 minutos a mais, o filme tem 3 horas de duração. E aí ele deixa a pergunta. Será que nós finalmente temos aquele filme que o Zack Snyder nos prometeu? Aquela obra-prima das adaptações de quadrinhos que ele disse que faria? A resposta é um pouco complicada. Tem um pouquinho de sim, tem um pouquinho de não. Obra-prima? Não, com certeza não é uma obra-prima. Mas ele corrige os problemas? Bom, pois é. Primeiro e segundo atos realmente ficam muito melhores na versão definitiva. Isso porque esses 30 minutos a mais, eles realmente fazem diferença porque eles tornam o filme aquilo que ele se propõe a ser. Um filme, e não um amontoado de cenas que muito mal montadas, né? E que aqui agora existe uma plot, existe uma trama, né? E existe uma história sendo contada, não da melhor forma, mas ainda assim uma história sendo contada muito mais coerente. Nessa versão definitiva fica muito claro que se trata de um filme, sim, do Superman, porque na versão para cinema deu muita impressão que o estúdio e os produtores e até a própria equipe criativa decidiu de última hora que seria mais um filme do Batman do que um filme do Superman. E aí, né, ficou mais ou menos. O Batman do Ben Affleck é muito bom, todo mundo gostou, apesar de ter um desenvolvimento um tanto estranho, mas ainda assim é um bom personagem. Mas o Superman, ele praticamente inexiste na versão para cinema. Na versão definitiva, temos várias cenas do Clark Kent, principalmente o Clark Kent na versão para cinema, ele realmente tem cenas do Clark Kent que estão contadas em 6 segundos, depois corta para uma outra cena de 15 segundos. O personagem não fica muito tempo em tela, é impressionante. E não há um desenvolvimento do porquê que ele está tão assim atrás do Batman, o que motiva ele a ir atrás do Batman. Na versão definitiva isso é bastante corrigido. Existem 2 histórias paralelas e essas histórias vão se encontrando. Clark Kent investigando o Batman, Bruce Wayne Batman tentando dar um jeito de descobrir qual é realmente a do Superman. Com isso, o filme acaba se tornando realmente mais palpável. O filme acaba se tornando mais interessante no desenvolvimento, no trato que ele dá aos personagens. Outra coisa que melhora bastante com esses 30 minutos, com essa edição definitiva, é a introdução do filme. Aquela sequência toda em que a Lois Lane é salva pelo Superman na África, ela melhora consideravelmente. Existem muito mais elementos naquela sequência do que na versão para cinema que ajudam a compreender de forma geral o plano do Lex Luthor. Embora o plano dele ainda seja muito complexo, talvez complexo não seja a palavra, mas um plano problemático no seu desenvolvimento, como por exemplo, por que ele utiliza balas que só ele tem numa ação, sendo que essas balas poderiam fazer com que qualquer pessoa que estivesse investigando chegasse a ele. Afinal de contas, é uma bala que só ele tem. Isso não fez muito sentido nem na versão definitiva, nem na versão para cinema. Isso realmente são problemas que acabam acontecendo no roteiro do filme. Uma coisa que a edição definitiva não corrige é o terceiro ato do filme, que ainda assim é o mais problemático. É um ato longo, ele não sabe exatamente para onde quer ir. O desfecho do conflito entre o Super-Homem e o Batman continua extremamente problemático, porque não existe no filme todo um tratamento interessante que leve o Batman até aquela reação quando ele descobre o que ele descobre sobre o Superman. Ficou faltando isso no filme, fica faltando na edição definitiva também, e aí quando chega naquele momento ele não tem o impacto que ele deveria ter. Outra coisa que continua não funcionando na edição definitiva é a inclusão do Apocalipse na história.
É um personagem que poderia ter sido utilizado, um vilão que poderia ter sido utilizado numa outra ocasião, quando o público estivesse mais à vontade com o Henry Cavill como Superman, quando estivesse mais acostumado, estivesse gostando do Superman do Henry Cavill. Aí sim poderia ser adaptada a história que eles adaptam em 20 minutos de filme. É uma das histórias mais importantes do Super-Homem nos últimos anos, e eles adaptam o negócio de uma forma rápida, corrida, e que serve mais como um fanservice, como um easter egg, do que um desenvolvimento realmente de história, como a gente estava vendo ali. Aliás, por falar em fanservice, por falar em easter egg, como esse filme ele não remove nada e adiciona, as cenas de sonho do Batman continuam ali. São cenas de sonho bem complicadas, que não servem à história, quebram o ritmo e continuam sendo parte do problema de Batman vs Superman. Quanto aos extras, eu confesso que a edição em Blu-ray me decepcionou um pouquinho, principalmente porque eu tenho a maioria dos filmes do Zack Snyder em Blu-ray, e todos eles contêm extras muito completos. São esses que você assiste durante o filme, então dependendo da duração do filme, são esses que atingem até mais do que a duração do próprio filme. É assim com Homem de Aço, é assim com Sucker Punch, é assim com Watchmen e é assim com 300. Todos eles são esses que você acompanha durante o filme e que você tem entrevistas com o diretor, entrevistas com o elenco, entrevistas com a equipe criativa, artes conceituais, são extras extremamente completos. Não acontece isso no Blu-ray de Batman vs Superman, infelizmente. Os extras aqui são bem genéricos, para dizer a verdade. E a não ser um que me chamou muita atenção, que fala sobre o futuro do universo DC nos cinemas, que tem entrevistas com o pessoal que vai fazer Liga da Justiça, Mulher Maravilha. E uma entrevista que me chamou a atenção foi a do Ezra Miller, em que ele tem insights muito interessantes sobre o Flash. Então dá a entender que é um ator que realmente pesquisou o personagem, leu bastante coisa, entendeu o personagem antes de vestir o uniforme icônico do super-herói, né? Um dos mais importantes da DC. É uma responsabilidade tanto que vai cair sobre o Ezra Miller o ano que vem, quando ele entrar em cena como Flash no filme da Liga da Justiça. O veredito de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, mesmo na edição estendida, continua sendo muito parecido com aquele que demos lá no alerta de spoiler sobre o filme. Ele é um filme que, para o fã, pode funcionar muito bem. Mas para o fã que busca no filme muito mais do que simples easter eggs e simples fanservices, talvez ele seja um filme realmente problemático. Melhora bastante na edição definitiva e provavelmente essa edição definitiva será a edição que todo mundo que vai adquirir o filme vai assistir. A versão para cinema eu acho muito difícil que alguém vá tentar revisitar. Mas a versão definitiva realmente vale a pena para a gente ter mais tempo ali do Clark Kent. O plano do Lex Luthor fica melhor estruturado, embora, como eu disse, no final ele continua problemático. Não existe uma empatia muito grande com os personagens que o espectador deveria ter essa empatia, principalmente o Superman. De qualquer forma, eu acho que os fãs vão adquirir esse filme. Mesmo aqueles que não gostaram. Gente, eu tenho até o Batman do Joel Schumacher aqui na minha coleção. Fã, é isso mesmo, a gente compra e não tem problema. Então provavelmente o pessoal vai ter esse filme em casa e vai assistir sempre, de agora em diante, a versão definitiva. Vai valer a pena, apesar dos problemas. A gente fica por aqui e agora é a vez de vocês. Vocês assistiram Batman vs Superman, edição definitiva? Pois agora a gente quer saber o que vocês acharam. Vocês gostaram? Acharam que melhorou? Acharam que piorou? Ficou mais cansativo? Isso é uma outra coisa. O filme tem 3 horas, mas ele parece passar mais rápido do que a versão de 2 horas e meia. Que já indica que houve uma melhora assim na montagem, né? Pois é. Mas fala aí pra gente o que vocês acharam do filme. Não se esqueça de deixar o joinha aí no vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar atento a tudo que a gente lançar aqui no Cine Alerta. E lógico, visite o site cinealerta.com.br. Beleza? A gente volta semana que vem com mais um Alerta Dicas.